noite fechar esse assunto e na semana que vem terminá-lo, falando sobre o compromisso com a obra de Deus, né? Mas lembrando que o primeiro passo de todos é o compromisso com Deus. Se eu não tenho um compromisso com Deus, certamente eu não terei um compromisso com o corpo de Deus, que somos nós, irmãos, né? Que são as pessoas, as vidas, né? Então eu preciso primeiro ter esse compromisso com Deus, para depois começar a ter compromisso com o corpo de Deus, amém? E nesta noite eu quero tratar desse assunto com um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 36, amém? Melhor, até o 37. Lucas 10, do 25 até o 37. Falamos há poucos dias sobre esse texto, e eu quero voltar um pouquinho nele, como base de fundo para aquilo que eu quero falar nessa noite, amém? Então eu vou trabalhar na Nova Versão Internacional, pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua aí, mas no final a gente chega no mesmo lugar. Deixa eu só arredondar o meu aqui, porque já são 8h13, né? E eu tenho... Glória a Deus. Vamos lá. Ele diz assim, ó: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Até aqui, amém? Por gentileza, feche os teus olhos. Pai, cobre-me com o teu sangue nesta noite, porque é o teu sangue, Pai, que nos protege, é o teu sangue que nos habilita, é o teu sangue que nos capacita. E nesta noite eu peço ao Senhor que me cubra com este sangue poderoso, Senhor, para que eu possa fazer a tua obra neste lugar, respaldado pelo teu sangue, protegido pelo teu sangue. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nesta noite a tua palavra, ela possa encontrar morada nos corações que aqui estão, e também daqueles que estão em casa nos ouvindo nesse momento. Que a luz da tua palavra se acenda dentro deles, e eles possam enxergar, Deus, dentro deles, aonde estão as coisas fora do lugar, para que eles então possam colocar cada uma delas dentro do devido lugar, Senhor. Eu peço em nome de Jesus e repreendo tudo aquilo, Deus, que possa atrapalhar os teus filhos de receberem a tua palavra. Eu repreendo agora todo cansaço, toda distração, tudo aquilo, meu Deus, que de alguma forma possa se levantar contra a vida desse homem, dessa mulher, impedindo ele de receber a palavra do Senhor. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, que todas as vozes se calem e só a voz de Deus fale neste lugar. Senhor, que no nome de Jesus, a tua palavra tenha
um poder sobrenatural sendo liberado sobre os teus filhos e filhas, e os liberte, meu Deus, para viverem coisas sobrenaturais que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Eu te agradeço de antemão, porque eu sei que a tua palavra nunca volta vazia, Senhor, e certamente nesta noite ela cumprirá com o propósito dela neste lugar. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que me influencie em todo o tempo que eu estiver neste altar. Me influencie, Espírito Santo, para que eu possa entregar exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É o que eu peço, é o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre amor e cuidado. Eu quero continuar falando sobre amor e cuidado. Eu não tenho muito tempo, então eu vou dar uma enxugada no que eu tenho para dizer, mas eu creio que você vai conseguir entender muito bem aquilo que eu quero falar. Queridos, amor e cuidado é o segredo para uma mudança, para uma transformação de uma vida. É no amor e no cuidado que está o segredo para a mudança e a transformação de uma vida. Não está no dinheiro, meu irmão. O dinheiro, nós achamos que o dinheiro faz a diferença na vida de uma pessoa. O dinheiro de fato ajuda, ele contribui, mas o dinheiro não é o suficiente para fazer uma mudança ou uma transformação na vida de uma pessoa. O que é necessário é o amor e o cuidado. Diga amor e cuidado. É o amor e o cuidado, querido. O segredo está no amor e no cuidado. É esse amor e esse cuidado que eu preciso entender, para que eu possa então praticá-lo. E esse amor e esse cuidado certamente transformará a vida das pessoas que estiverem ao meu redor, ou estiverem sendo cuidadas por mim, ou até sendo discipuladas por mim, amém? Então eu peço nessa noite que você tome uma decisão, em primeiro lugar, na sua vida. Antes de qualquer coisa, decida amar e cuidar de pessoas de verdade. Decida amar e cuidar de pessoas de verdade. Esse é o verdadeiro evangelho, querido. Amar e cuidar de pessoas. O evangelho, a base do evangelho, queridos, é amor e cuidado. O amor e o cuidado tem a ver com quanto eu conheço do evangelho. Quanto mais eu conheço do evangelho, mais eu entendo que eu preciso amar e cuidar de pessoas. O amor e o cuidado, ele tem a ver com quanto eu estou construindo para a minha eternidade com o Senhor. O amor e o cuidado, ele também tem a ver com quanto eu compreendo do quanto eu tenho sido amado e cuidado por Deus. Se eu não tenho compreensão do amor e do cuidado de Deus por mim, eu não vou conseguir amar e cuidar de pessoas, porque eu não tenho compreensão ainda desse amor e desse cuidado de Deus comigo. Então, antes de eu querer cuidar e amar pessoas, eu preciso compreender e aceitar o amor e o cuidado de Deus comigo. A minha pergunta nesta noite para você, já começando, você entende o amor e o cuidado de Deus com você? Você entende o quanto Deus o ama e o quanto Deus cuida de você e da sua família todos os dias? O quanto Deus é detalhista nas coisas, no cuidado dele conosco, querido? Se Deus nos ama desta forma, e se Deus cuida de nós desta forma, cabe a nós amarmos e cuidarmos de pessoas. Amarmos e cuidarmos de pessoas. Por mais que eu e você estejamos aqui dentro, e tudo isso aqui seja maravilhoso, estarmos juntos, ouvindo a palavra de Deus, confraternizando, tendo tempo de comunhão, um com o outro. O evangelho, ele não pode estar restrito a essas quatro paredes. Na verdade, o verdadeiro evangelho, ele acontece daquela porta para fora. É quando eu e você saímos daqui de dentro e vamos lá fora no mundo, amar e cuidar do perdido, amar e cuidar daqueles que estão padecendo, sofrendo lá fora. Amar e cuidar aqui dentro é muito fácil. O difícil é amar e cuidar lá fora. Amém? Então, quando nós olhamos para esse contexto, para essa parábola,
nós vemos ali claramente que Jesus havia ali um plano, na verdade, daqueles peritos da lei, para tentarem de alguma forma destruir a credibilidade de Jesus perante os homens, porque a fama de Jesus vinha crescendo muito ali. Então aqueles homens, eles precisavam de alguma forma destruir ou quebrar, ou pelo menos diminuir a popularidade de Jesus ali, o quanto ele estava sendo aceito e querido por aquelas pessoas. Então eles armam um plano, e eles vêm com um questionamento para Jesus, e Jesus os pega. Jesus, da mesma forma que eles vêm, Jesus volta e os pega. Na mesma armadilha que eles prepararam, Jesus dá uma invertida neles e os pega. E Jesus então conta essa parábola, que nós chamamos de parábola do bom samaritano. E nesta noite eu queria compartilhar com você 3 coisas que, dentro desse contexto, fala muito comigo acerca de amor e cuidado. Amor e cuidado. A primeira delas é a resposta que o Senhor Jesus, ele dá àqueles peritos da lei. Porque aquele perito da lei, ele fala assim para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: você sabe o que você tem que fazer. Aí ele começa: eu faço isso e eu faço isso. E Jesus fala para ele: então faz e você viverá. Faça e viverá. Jesus dá uma resposta curta e grossa: faça e viverá. E nessa noite, essa é a primeira coisa que eu quero falar com você. Disse Jesus, no versículo 28, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então, quando nós olhamos para esse contexto, aquele homem, ele foi assaltado, ele foi espancado e ele foi largado ali naquele lugar. E a Bíblia diz, a parábola diz, que vinha ali um sacerdote. E aquele sacerdote, o sacerdote, ele era considerado um homem santo naquela época. O sacerdote, ele era um representante que ficava entre o povo e Deus. O sacerdote não era qualquer homem. Então era de se esperar que aquele sacerdote, ao ver aquele homem ali deitado no chão, machucado, ferido, que ele parasse e ele ajudasse. Mas talvez, queridos, aquele sacerdote, ele era um homem que estava muito preocupado com a posição que ele ocupava. Ele era um homem que ele tinha um cargo dentro do contexto religioso. Ele tinha uma reputação dentro de um contexto religioso. Ele tinha uma imagem dentro de um contexto religioso, que ele precisava zelar por aquela imagem. E sabe, queridos, eu gostaria de enfatizar para você nessa noite: aquele sacerdote, ele era alguém que conhecia muito bem as leis de Deus, mas não as praticava. Diga, ele conhecia a lei de Deus, mas ele não as praticava. E quando nós olhamos para dentro desse contexto, nós vamos ver que ele passa então de lado, ele atravessa, ele se desvia daquele homem, e logo atrás dele vem um levita, queridos. E o levita era alguém separado por Deus para conduzir a adoração a Deus, alguém que realmente também era alguém que nós deveríamos esperar desse levita um posicionamento de parar e cuidar daquele homem. Mas eu diria a mesma coisa: o levita também tinha um cargo, ele também tinha uma posição, ele também tinha uma autoridade, ele também tinha uma reputação a zelar, uma imagem a zelar. Talvez o levita estava muito preocupado com aquilo que ele ia apresentar para Deus. Ele conhecia muito da palavra, das leis, mas ele também não era um praticante. Ele conhecia muito da palavra, mas pouco praticava a palavra. E de repente, queridos, ambos passam de lado daquele homem que estava precisando ser cuidado.
daquele homem que estava ferido, machucado. Ambos eles passam de lado, e o pior de tudo, queridos, eles deixam de cumprir. E aí que eu quero que você entenda aqui, eles conheciam a palavra, mas eles pouco praticavam a palavra, porque eles deixaram de cumprir uma lei, que havia sido estabelecida, uma lei de Deus. Olha o que está escrito lá em Êxodo 23, 4 e 5. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu amigo, faça o quê? Leve-o de volta. Se você vir o jumento de alguém que odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Aqui ele estava tratando de um animal, quanto mais de uma vida. Então, você percebe que esse sacerdote e esse levita, ao passarem de lado desse homem, eles deixam de cumprir a palavra, eles deixam de cumprir a lei de Deus. Então eles eram conhecedores, mas não praticantes. Eles eram muito conhecedores, mas não praticantes. E talvez eu até entenda, o próprio sacerdote, e talvez o próprio levita, ao olhar para aquele homem deitado no chão, machucado, sangrando, ferido, talvez eles pensaram assim: esse homem não tem muito o que oferecer de bom para nós. Esse homem vai nos ajudar com o quê? O que ele pode nos favorecer? Se nós pararmos aqui para cuidarmos dele, o que é que ele pode nos oferecer de bom? E queridos, infelizmente, isso é o que a maioria das pessoas pensa. É um tipo de pensamento interesseiro e egoísta. Porque eu faço para alguém, porque eu estou esperando de alguém algo em troca. É uma troca de favores, não é amar e cuidar, é uma troca de favores. Eu estou cuidando de você, porque eu tenho certeza que depois você vai me ajudar. Não, se você ama alguém e você quer cuidar de alguém, você faz sem esperar nada em troca dessa pessoa. Você simplesmente faz, porque você entendeu o cuidado e o amor de Jesus por você. Jesus, quando me amou, e quando me ama e cuida de mim, Ele não espera nada de mim em troca. Porque se Ele esperasse de mim algo em troca, certamente, Ele seria a pessoa mais frustrada que deveria existir. Porque se tem alguém que falha com Jesus, sou eu, todos os dias. Todos os dias Ele me ama e cuida de mim, mas todos os dias eu piso na bola com Ele. E se Jesus olhasse para mim e dissesse assim: o que é que o Rogério tem para me oferecer? Certamente Jesus passaria de lado, porque eu não tenho o que oferecer. Então, queridos, é a mesma coisa quando nós pensamos, eu posso até usar um exemplo aqui, é mais ou menos quando nós paramos e nos deparamos com um morador de rua. O morador de rua, você olha para o morador de rua, você fala assim: o que ele tem para me oferecer? Nós vamos cuidar desse camarada aqui, o que ele tem para nos oferecer? Um viciado. Você pegar um viciado em drogas, você olha para ele, naquele estado que ele está, você fala: rapaz, olha o trabalho que esse camarada vai me dar, e o que ele tem para me oferecer? Isso é um olhar interesseiro e egoísta, irmãos. E talvez é isso que eu e você precisamos entender, porque o perito da lei, ele fala assim: ame a Deus, ame ao próximo e ame a você mesmo. Então, em primeiro lugar, quem está? Em segundo lugar, quem está? E em terceiro lugar, quem está? Primeiro Deus, segundo o próximo e terceiro, eu e você. Eu e você somos o último lugar. Eu e você estamos no último lugar. Só que, meu irmão, infelizmente há uma inversão de valores muito grande. E eu e você, na maioria das vezes, nos colocamos em primeiro lugar. Nós pensamos no nosso bem-estar, nós pensamos em nós, no trabalho que as pessoas vão nos dar, no empenho que eu vou ter que fazer, em tudo que eu vou ter que fazer, e o que eu vou receber em troca? Nada. Talvez o que eu receba em troca é nada. E queridos, olha, infelizmente, muitos de nós nos encontramos na mesma posição do que aqueles doutores da lei.
eu diria algo muito sério, e eu peço a você que tenha entendimento, sabedoria para ouvir o que eu vou dizer para você nessa noite. Eu diria que a maioria da igreja, ela não entendeu ainda o que é amar e cuidar de pessoas, porque ela não entendeu o lugar que ela precisa ocupar diante desse versículo que a Bíblia diz: ame ao teu Deus, ame ao teu próximo e depois ame a você. Ela não entendeu ainda, irmãos. Ela ama primeiro ela, depois Deus e o próximo. Se ele tiver alguma coisa para me oferecer em troca, aí beleza. Se ele não tiver, ele se vira lá com a vida dele. Ou seja, a maioria de nós sabemos o que tem que fazer, mas nós não fazemos. A maioria de nós conhecemos a palavra, mas não a praticamos. A maioria de nós, queridos, sabemos tudo o que a palavra nos orienta acerca desse assunto, amor e cuidado, mas infelizmente nós não praticamos isso, queridos. Então nessa noite o Senhor está dizendo: faça e viverá. Faça e viverá. Saia da teoria. Era isso que ele estava dizendo para os peritos da lei. Havia uma emboscada ali, um papo aranha para cima de Jesus, uma conversinha. Mestre, o que eu preciso? E Jesus fala para ele: ai, mestre. Aí Jesus vai e fala: então vamos lá. E ele sabia de cor e salteado. E por que você acha que Jesus falou para ele: faça e você viverá? É porque ele sabia, mas não fazia, irmãos. E infelizmente eu e você sabemos, mas não fazemos. Quantas pessoas você tem amado e cuidado nesse ano de 2024? Quantas você resgatou? Quantas você parou e cuidou? E quantas você passou de lado? Talvez com o seu carro, você viu e passou de lado, talvez porque você estava com pressa, talvez por tantos outros motivos que nós sabemos. E querido, entenda, enquanto você não entender o seu lugar no reino de Deus, sempre a prioridade vai ser você e a sua correria. Você sempre vai correr. Agora eu não posso parar, eu vi que eu tinha que parar, mas eu não posso. Por quê? Porque eu estou na correria. Então você está em primeiro lugar. Toda vez que você passar de lado, você colocou você em primeiro lugar. Porque quando você parar, você entendeu que você é o terceiro. Você está lá em último lugar e não o primeiro. Então, irmãos, nós precisamos rever isso. Eu sei que dá trabalho, eu sei que não é fácil, mas esse é o meu e o seu papel. Olha que interessante, uma segunda questão que eu quero levantar nesta noite: o verdadeiro evangelho, ele não tem a ver com a nossa própria satisfação. Diga: o verdadeiro evangelho não tem a ver com a minha própria satisfação. Repete de novo: o verdadeiro evangelho não tem a ver com a minha própria satisfação. Olha o versículo 33, ele diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Teve piedade dele. Esse homem parou, esse samaritano, ele parou. E sabe, meu irmão, escute, eu tenho falado isso há tempos aqui já, e eu vou repetir mais uma vez essa frase: a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele se tornar alguém religioso. Essa é a maior desgraça que pode acontecer na vida de um crente, ele se tornar uma pessoa religiosa, porque o religioso, ele só está pensando numa coisa: na satisfação própria, no bem-estar dele, só isso. Eu quero conquistar as minhas coisas, eu quero ter o meu espaço, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida boa, e é isso aí. Agora eu estou bem, agora eu estou realizado. Meu irmão, esquece, o evangelho de verdade, ele não tem a ver com o seu bem-estar, com a sua satisfação, ou pelo menos deveria ser assim, querido. Mas infelizmente, a religiosidade, ela nos leva a pensar dessa forma. Os teus planos, todos os planos que você tem, envolve a salvação de vidas? Quando você monta planos para a sua vida,
Para esse ano de 2024 ainda, nesses planos entra a salvação de almas? Ou talvez você pense em trocar o seu carro, trocar a sua casa, trocar o seu guarda-roupa. Talvez você pense em fazer 2, 3 viagens. O que você pensa nesses planos que você tem? Se você estiver planejando para a sua vida e dentro desse planejamento não tiver salvação de almas, você está vivendo um evangelho que satisfaz a você próprio e não a Cristo. Você está pensando no seu bem-estar. Não, eu quero ficar de boa, eu quero viajar, eu quero ficar tranquilo. Isso é satisfação própria, meu irmão. Agora, quando você começa a pensar, não, eu tenho vários planos para esse ano, e os meus planos, eles envolvem a salvação de almas. Eu quero ir num bairro tal, eu quero fazer um evangelismo, eu quero ir numa cidade tal, e eu quero pregar o evangelho. Eu conheço 2 famílias, e eu estou orando por elas, e eu quero ganhá-las para Jesus. É esse tipo de plano que envolve o verdadeiro evangelho, meu irmão. Ou pelo menos deveria ser. E não eu me preocupar com o meu bem pessoal, com minha satisfação pessoal, amém? Olha o que 1 João 3,17 diz. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meu irmão, não adianta nós falarmos que amamos a Deus. Nós só vamos demonstrar que amamos a Deus cuidando de uma vida. Nós só vamos demonstrar o nosso verdadeiro amor a Deus quando nós pararmos de nos preocuparmos com o nosso bem-estar e começarmos a pensar no bem-estar do outro. Aí você vai demonstrar o amor de Deus. Como eu posso estar feliz vendo a humanidade indo para o inferno? Como eu posso estar bem, tranquilo, vendo os meus irmãos padecendo, sofrendo, sendo humilhados, maltratados, e está tudo bem? Como pode permanecer o amor de Deus em mim, queridos? Como eu posso dizer que eu amo a Deus? Como? Vindo para a igreja, cantando louvores somente ao Senhor, fazendo uma reunião aqui no sábado e na quarta-feira, e você acha que isso é o suficiente? Não, meu irmão, é o que o Vitor falou ali. Eu e você estamos aqui recarregando as nossas baterias, para nós irmos lá fora e fazermos o quê? Descarregarmos lá. E no sábado nós voltamos aqui e toma mais uma carga power na bateria e volta novamente para o mundo e descarrega lá. É assim que tem que ser, querido. Se os meus planos e os seus planos não tiverem assim, é como se nós estivéssemos dizendo assim: ema, 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 cada um com os seus problemas. Ema, 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 cada um com os seus problemas. Ah, meu irmão, eu estou passando por... Cara, cada um com os seus problemas. Queridos, escute isso. Aquele homem que havia sido machucado, havia sido assaltado, certamente ele estava sujo de sangue. Certamente ele tinha sido ferido e ele estava sujo de sangue. E quando nós olhamos, olha para você ver o que é a religiosidade. Olha para você ver o que é a religiosidade na vida de uma pessoa, querido. E aquele homem, segundo os religiosos daquela época, eles não poderiam tocar naquele homem, porque se ele tocasse, se o sacerdote, se o levita tocasse naquele homem, eles se tornariam impuros. E impuros eles não poderiam entrar e adorar a Deus. Eles não poderiam entrar no templo. E o fato deles não tocarem naquele homem, eles eram religiosos. Não, nós não podemos quebrar. E isso sempre foi padrão. Num sábado, Jesus estava curando um homem, o que acontecia? Peraí, Jesus, hoje é sábado, você está curando um homem. A ponto de Jesus olhar e chegar para a multidão e dizer assim: o que convém? O homem ficar enfermo ou ele ser curado num sábado? Porque a verdade, o que eles queriam era isso, que ele continuasse doente. Porque era sábado, e se é sábado, nós não podemos fazer nada. Não, a lei não deixa fazermos isso. Agora, meu irmão, olha o que Mateus 12:7 diz. Se vocês soubessem o que significam essas palavras,
desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado os inocentes. Se nós entendêssemos o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios, nós não teríamos condenado inocentes. Nós vivemos, irmãos, dessa forma, queridos. Nós muitas vezes não entendemos. Nós estamos presos a um monte de coisas, a um monte de regras e doutrinas. A mesma coisa Jesus, ele sentado para comendo com prostituta, com traficante, com drogado, com bandido, seja lá o que for, cobrador de impostos. Os peritos da lei já estavam questionando, mas como que pode vocês sentarem com esse tipo de pessoas? A ponto de Jesus virar para eles e dizer assim: mas eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os que estão bons, eu vim para aqueles que precisam de médico. Eu vim para curar. Mateus 5,46 para nós. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Estar aqui dentro da igreja, meu irmão, é muito fácil. Aliás, não tão fácil. Deveria ser fácil, mas não é. Mas aqui dentro da igreja deveria ser o ambiente mais tranquilo de todos. Porque aqui o amor está no ar. E um ama o outro, e um dá paz de Cristo para o outro, e o outro abençoa o outro, e abraça o outro. E que recompensa nós temos com isso, querido? Nós precisamos amar e cuidar daqueles que falam mal de nós. Nós precisamos amar e cuidar aquele cara que agora, nesse momento, está lá dentro da biqueira, pegando droga e se acabando com ela. Nós precisamos amar e cuidar daquele que está destruindo a família dele por causa da bebida. É desses que nós precisamos amar e cuidar. Se nós queremos de fato praticar o que a palavra de Deus está dizendo, isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Mas pastor, isso dá muito trabalho, pastor. Eu sei, querido. Eu sei que dá muito trabalho. Você não faz ideia do quanto dá. Pastor, dá muito trabalho e não tem resultado nenhum, pastor. Quando você vê, ele já está de novo na biqueira. Pastor, quando você vê, já largou tudo e voltou de novo. Eu sei. Mas se você entender o amor e o cuidado de Deus com você, querido, todos os dias, Ele vai lá e busca você de novo, dos teus erros e das tuas falhas. Aliás, hoje Ele te buscou já, dos teus erros e das tuas falhas. Não tenho dúvida disso, porque Ele me buscou. Hoje eu e você já pisamos na bola. E Ele foi lá e nos resgatou e nos trouxe de novo. E com todo amor e carinho, Ele nos cuidou, tirou os carrapichos, tirou as sujeiras, lavou dos pecados. E adivinha o que vai acontecer amanhã? Até umas 10:30 da manhã, comigo e com você de novo. Sujeira de novo, meu irmão. E carrapicho de novo. E Ele vai lá de novo nos pegar, nos limpar, nos lavar com todo amor e toda a paciência. Mas eu e você não. Eu e você somos seletivos. Nós queremos aqueles que não nos dão trabalho. Nós queremos, nós escolhemos. Não, isso aqui dá muito trabalho. Estou fora. E um terceiro ponto. Ame e cuide. Versículo 34 e 35. Ele diz assim: aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Eu gostaria de tempo para falar um pouco sobre esse vinho e esse óleo, mas Deus vai nos preparar uma outra oportunidade. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha que coisa linda, querido. Esse é o evangelho verdadeiro de Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro de Cristo. Aquele homem, ele teve compaixão daquele que estava machucado, ferido, deitado no chão. O samaritano, querido, preste atenção, o samaritano, ele se fez próximo daquele homem que tinha sido assaltado, não porque ele sabia que ele precisava de ajuda, mas porque ele ajudou. Agora o sacerdote e o levita, eles sabiam que aquele homem precisava de ajuda, mas eles não praticaram
ajuda. E quantos de nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos? Quantos de nós sabemos qual é o nosso papel, queridos, e não ajudamos, e não cuidamos, e não amamos? Não adianta nós sabermos que as pessoas precisam de ajuda e não ajudarmos. Às vezes você fala uma, você fala duas, você fala 10 vezes e não funciona, e a pessoa volta ali de novo. Meu irmão, isso é muito comum para mim. Ah, pastor, me perdoa, pastor, eu pisei na bola, pastor. Levanta a cabeça, bola para frente, vamos em frente, vamos continuar, e daqui a pouco vai, e lá volta ele de novo. Pastor, me perdoa, pastor, eu pisei na bola de novo. Levanta a cabeça, vamos embora, vamos para frente, vai chegar uma hora que vai encaixar. Eu estava pensando nisso agora, meu irmão. Eu estava ali sentado vendo o Silvio pregando aqui, eu estava pensando sobre isso. A primeira vez que eu vi o Silvio pregar foi num culto online que a gente tinha, que a gente usava ainda na época, aqueles aplicativos do Zoom, ou daqueles que a gente estava naquela época da pandemia, e o Silvio trouxe uma ministração ali, e a primeira vez que eu vi o Silvio pregar ali, né? E com todas as suas dificuldades, com os seus problemas, né? Com as suas limitações. E quando eu procurei na época, falei para ele, cara, eu quero trabalhar um pouco mais na sua vida nessa área. E ele olhava para mim e falava para mim, cara, não tem condição, cara. Não vai rolar, né? Não vai dar. E aí domingo a gente pensando, nós estávamos conversando domingo, batendo um papo, lembrando de algumas coisas. E nós estávamos recordando quando nós fomos ali para o bairro da Mina. E aí surge o Silvio e a Sara. E nós falando, né? A gente ia, toda quarta-feira nós íamos buscar a Sara e pegávamos o Silvio aqui na rodoviária. E depois nós levávamos até lá, eles ficavam na célula. E depois o Beto e a Paulinha levavam o Silvio e a Sara. Foi por um bom tempo isso, né? E era maravilhoso. A gente abarrotava o carro com as crianças e socava todo mundo lá dentro e vamos embora, e aleluia. E hoje poder ver o Silvio pregando aqui, vale a pena, irmão, amar e cuidar. Você não vai perder o seu tempo. Eu sei que é difícil, eu sei que dá trabalho. Mas hoje, sentado ali, você olhando o seu filho e tantos outros que eu vou vendo, eu tenho acompanhado, né? O César, o Arnaldo, o William, o Silvano. São pessoas que estão ali trabalhando, pregando o evangelho. E como enche meu coração de alegria estar sentado ali, podendo ver essas pessoas fazendo a obra de Deus. Isso é o amor e o cuidado, querido. Esse é o amor e o cuidado. Esse é o amor e o cuidado. E sabe, meu irmão, os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Havia uma guerra entre os samaritanos e os judeus. Então aquele samaritano, quando ele cuidou daquele homem, ele não estava cuidando de alguém que gostava dele. Certamente ele estava cuidando de alguém que não gostava dele. Era alguém que era contra ele. Mas ele não levou nada disso em consideração. Simplesmente ele parou e ele cuidou com todo amor e carinho. E quando nós olhamos, nós vemos que ele gastou o tempo dele com aquele homem. E ele também investiu dinheiro naquele homem. E às vezes você vai precisar gastar o seu tempo e investir o seu dinheiro, sim, na vida de algumas pessoas. Faz parte. Mas o meu dinheiro, pastor, sim, o seu dinheiro. Porque aquilo que Deus colocou na sua mão não é só para você, para a sua satisfação própria. Também é para ajudar ao próximo. Também é para cuidar do próximo. Também é para tocar na vida do próximo. Amém? Lucas 3, 10 e 11. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma.
E quem tem comida, faça o mesmo. Você tem 2 túnicas, tire uma e dê para um outro que está precisando. Você tem comida, ajude ao próximo, divida. Faça a sua parte. Sabe, queridos, há dias atrás, os meninos foram para Votorantim, e eles estavam fazendo a reforma ali, eles estão mexendo com o fundo da igreja, acertando o fundo da igreja para nós construirmos lá atrás. E existe uma irmã que mora na frente, o nome dela é Dulce. E eles estavam lá carregando terra para dentro e tudo mais. E essa história eu fiquei sabendo dela só depois. Só depois. E eu fiquei sabendo por quê? Porque Deus me levou a levar 3 cestas básicas na casa dela. E ela vendo os meninos lá carregando as coisas e tal, ela não tinha o que comer, irmãos. Ela não tinha. Ela falou: pastor, eu não tinha mistura. Eu tinha uma sobra, uns pedaços de carne que tinha sobrado. Ela falou: eu cozinhei um feijão e joguei dentro, pastor. Mas não tinha mistura. Mas é o que eu tinha para oferecer. E eu vendo eles trabalhando do jeito que eles estavam lá, eu senti no meu coração que era de Deus eu fazer um almoço para eles, com o que eu tinha, pastor. E ela fez, queridos. Ela pegou o pouco de arroz que ela tinha, ela pegou o feijão, ela pegou o que ela tinha, e ela preparou um almoço e levou para eles e serviu eles lá. E aí durante a semana Deus tocou no meu coração de eu levar as cestas para ela. E quando eu cheguei lá na quinta-feira e eu fui deixar as cestas, ela falou: pastor, me perdoa, eu não tinha nem mistura para oferecer para os meninos, pastor, mas é o que eu tinha. E Deus tocou no meu coração, e eu falei para ela: minha filha, Deus não só tocou no seu coração, como Deus cuida de você e trouxe aqui para você mantimento para a sua casa. Veja se Deus não está nisso. Às vezes, meu irmão, aquela comida simples, feita com todo o amor do mundo, abençoa muito mais esses homens do que se eles tivessem ido para uma churrascaria e tivessem sentado e comido numa churrascaria. Irmãos, nós precisamos parar e pensar sobre isso. Eu e você temos tanto o que oferecer, eu e você temos tanto o que fazer. Reparta o que você tem, ajude ao próximo, saia desse lugar que você está, saia dessa inércia que você se encontra, dessa religião que você está, você vive em prol de você mesmo, você está preocupado só com o seu bem-estar. Não, meu irmão, o evangelho não é isso, o evangelho é salvação de almas. Aliás, eu ia fazer isso pessoalmente no domingo, mas eu quis deixar, porque essa mensagem, eu já tinha preparado essa mensagem, e eu quis deixar para dizer aqui hoje. Mas eu quero dar parabéns para você, Beto, Paulinha, eu quero parabenizar vocês. Vocês saíram daqui no sábado à noite, foram na casa do Júnior e da Aline, vocês dormiram lá. Vocês estavam ali resgatando um casal que está longe de Deus. E no domingo eu pude ver a Aline e o Júnior lá junto conosco, já com uma aparência diferente. No domingo nós saímos de Votorantim, depois do culto, e nós estávamos vindo para casa, e eles nos chamaram, para irmos na casa do Eliseu novamente, e jantarmos lá, mas nós não ficamos, porque nós tínhamos que vir para casa, que no outro dia cedo a Rose acordava muito cedo, mas o Júnior e a Aline foram, e eu pude ver novamente um casal voltando, eu vi o brilho no olho do Júnior. Eu preguei domingo e eu vi ele chorando igual uma criança, sentado olhando para mim, e ele chorava igual uma criança. Quando eu terminei de pregar, ele me beijou, ele me beijava, e ele dizia: cara, você é meu amigo, você é meu amigo. Mas há dias atrás, o Júnior estava dizendo que ele ia deixar a igreja, ferido, machucado, sangrando. E talvez quantas pessoas olharam ele sangrando e passaram de lado. E talvez pensaram assim: não quer nada com nada, deixa aí, isso não se resolve, isso é só problema, então larga aí. Mas glória a Deus que vocês saíram daqui e foram até lá. Parabéns, glória a Deus pela vida de vocês. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros,
e assim cumpram a lei de Cristo. Você conhece alguém que está carregando um fardo que está pesado? Encoste nele e diga: deixa eu te ajudar, meu irmão. Deixa eu te ajudar a carregar o seu fardo. Dá um pouco para mim aqui. Não fica sozinho não. Deixa eu carregar com você. Esse é o evangelho, meu irmão. O evangelho verdadeiro não é vir aqui em cima cantar canção. O evangelho verdadeiro não é ficar aplaudindo aí dentro da igreja. Isso tudo é importante, meu irmão. Cuidarmos de uma câmera, de uma filmagem, muito bem, ótimo, ter um templo maravilhoso, beleza. Só que isso não é o evangelho. O evangelho é salvação de almas. O evangelho é tirarmos vida do inferno e trazermos para a casa de Deus. O evangelho é pegar o traficante e fazer ele virar um pregador do evangelho aqui dentro. Isso é o evangelho. E nós não podemos nos perder diante disso, queridos. Nós temos que ter um compromisso com o corpo de Deus. E o compromisso com o corpo de Deus se envolve com isso. E para nós finalizarmos, lá em Lucas 10, no versículo 36 e 37, ele encerra essa parábola, depois que ele conta sobre o sacerdote, o levita e o samaritano. Ele faz essa pergunta para os peritos da lei. Ele fala: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia. Olha, eu imagino a resposta do perito da lei: oh Lord, oh Mestre, oh, porque é assim que eles respondem. Teve uma revelação, oh Ramanana, oh, aquele que teve misericórdia dele, aleluia. Respondeu o perito na lei. E Jesus disse para ele, o que Jesus disse para ele, queridos? Vá e faça o mesmo. Pare de ficar perdendo tempo. Vá e faça o mesmo. Vocês querem ganhar os outros com palavras. Vocês querem mostrar que vocês são bons. Saiam daí e vão e façam o mesmo que ele fez. E eu quero lembrar você, queridos, de algo muito importante. Aquele homem, ele saiu de Jerusalém. A história diz que ele saiu de Jerusalém para ir até Jericó. E ele não chegou em Jericó. Sabe por que ele não chegou em Jericó? Porque os assaltantes pegaram ele no meio do caminho, o roubaram, o maltrataram, quase destruíram a vida dele. Foi por isso que ele não chegou até Jericó. E sabe, queridos, muitas pessoas saíram de Jerusalém, junto comigo e com você. E eu e você já estamos quase perto de Jericó. Mas muitas delas não estão comigo e com você. E por que elas não estão comigo e com você, querido? Porque infelizmente, do caminho de Jerusalém até Jericó, vão haver assaltantes. Olha que interessante, João 10:10, projeta para nós, João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O nosso inimigo, ele está nesse caminho, querido. E ele está roubando, ele está matando e está destruindo um monte de pessoas que estavam comigo, com você, quando nós saímos de Jerusalém. Quantas pessoas se converteram? Quantos desviados nós temos hoje? Quantas pessoas que não querem nem ouvir sequer falar de igreja? Quantas pessoas eu e você poderíamos já ter visitado? Quantas pessoas eu e você já poderíamos ter resgatado? Mas aonde elas estão nesse momento? Diga assim comigo: elas estão me esperando chegar lá. Diga de novo: elas estão me esperando chegar lá. Elas estão feridas, queridos. Elas estão sangrando. Elas estão machucadas, chorando, à beira do caminho. E eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui. Talvez nessa noite, como levitas, como sacerdotes, passando de lado. Toda quarta-feira nós nos trocamos, colocamos a nossa roupa e viemos para a casa do Senhor. E quem é que nós trouxemos conosco?
Todo sábado nós colocamos a nossa roupa, nos trocamos e viemos à casa do Senhor. E quem é que nós trazemos conosco? No domingo, quem é que nós visitamos? Na segunda, quem é que nós procuramos? Na terça, quem é que nós procuramos? Pastor, mas é porque eu estou cansado. Isso, você continua em primeiro lugar. E enquanto você não entender, querido, sobre amor e cuidado, enquanto você não entender o amor e o cuidado de Deus por você, você nunca vai sair do primeiro lugar. Você vai viver em prol de você mesmo e da sua satisfação pessoal. Sempre vai ser assim, querido. Enquanto você não entender o quanto Deus te ama e Ele cuida de você e da sua família, você vai continuar preocupado com o seu próprio umbigo. Eu vou continuar preocupado com o meu próprio umbigo, com a roupa que eu quero vestir, com a casa que eu quero morar, com as coisas que eu quero ter, com o meu futuro. E se Cristo voltar amanhã? Ou melhor, e se Ele voltar hoje? Qual é o seu futuro? Ele vai esperar você terminar a sua casa? Ele vai esperar você trocar seu carro? Ele vai esperar você terminar, sei lá o que, os seus planos, os seus projetos? Assim, quando Jesus chama aqueles homens para a grande ceia, e um fala assim para ele: não, espera eu enterrar meu pai. Deixa eu enterrar meu pai primeiro, ou seja, deixa eu viver minha vida, realizar meus sonhos, fazer tudo o que eu quero, e depois eu vou. Queridos, há muitas pessoas feridas, machucadas, enfermas, doentes, na alma, no espírito, aguardando a mim e a você chegar até elas. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Existem muitas pessoas que estão esperando eu e você pararmos de conhecer a Bíblia e começarmos a praticar a Bíblia. Existem muitas pessoas que estão esperando eu e você praticarmos o que a palavra de Deus nos pede. E nessa noite, antes de eu orar, eu gostaria que você olhasse para dentro de você, para dentro do seu coração, e você lembrasse aí de pessoas que você sabe que estão à beira do caminho hoje, e você passou de lado, ou você continua passando de lado, mas você já poderia ter ido até lá, e você poderia de alguma forma ter mudado a situação daquela pessoa. Talvez você está preocupado com o sangue, com a sujeira. Talvez você esteja preocupado com o trabalho que aquela pessoa vai te dar, e ela vai te dar trabalho, assim como você e eu damos trabalho para Deus todos os dias. Vai lembrando aí agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lembrar você de pessoas aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer à sua memória pessoas que você conhece, que estão à beira do caminho, pessoas que eram uma bênção, pessoas que tinham chamado, que tinham propósitos, pessoas que tinham dons, que hoje estão perdidos na droga, na bebida, na prostituição. Pessoas que têm um talento enorme, pessoas de caráter, que hoje estão com suas famílias destruídas, pensando em se matar, com o casamento o casal está se separando, e eu e você estamos passando de lado. Talvez você essa semana disse com a sua boca essas palavras: é muito trabalhoso, ele tem que dar um jeito, eles têm que se virar, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Você ainda não entendeu o amor e o cuidado de Deus. É por isso que você está dizendo isso. Porque o dia que você entendeu o amor e o cuidado de Deus, você nunca mais dirá isso. E nessa noite eu peço para você, meu irmão, ore. Ore no seu lugar e diga: Deus, me deixa, abre os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, para que eu enxergue o teu amor e o teu cuidado por mim, Deus. Não me deixa mais, Senhor, passar de lado. Não me deixa mais, Senhor, ser indiferente às pessoas que estão perdidas na beira do caminho. Não me deixa mais ser um sacerdote. Não me deixa mais ser um levita religioso. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Essa decisão é minha e sua. Deus não pode fazer isso por nós. Somos nós que temos que decidir isso. E nessa noite fica o convite do Senhor para mim e para você.
dentro desta casa, dentro desta igreja, da comunidade cristã Primeira Aliança, há pessoas à beira do caminho, esperando que eu e você se levante e vá até elas. Mas pastor, vão dar trabalho. Eu sei que elas vão dar trabalho, eu sei que elas vão fugir de você, eu sei que elas vão correr de você, eu sei que talvez elas vão até te ignorar, mas Jesus nunca desistiu de mim e de você, mesmo eu e você o ignorando, rejeitando a Ele. Lembre aí de pessoas, amigos teus, irmãos, pessoas que talvez até colocaram a mão no arado junto com você. Eles estão à beira do caminho. Nesta noite o Senhor está me dando um recado e está te dando um recado. Volte, volte, samaritano, volte, samaritana, volte até lá e conserte isso. Volte até lá e assuma o seu papel, a sua responsabilidade, e cuide, invista, gaste tempo, pague o preço, mas resgate. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu peço ao Senhor que fale com os que estão aqui e também fale com aqueles que estão em casa me ouvindo. Senhor, nesta noite eu peço ao Senhor, Pai, que as escamas dos nossos olhos caiam e que nós possamos enxergar, Pai, e entender o amor e o cuidado do Senhor conosco todos os dias, Pai. Que nós possamos entender, Senhor, que todas as manhãs, quando o sol nasce, as misericórdias e a graça do Senhor são renovadas sobre nós, Pai. E as misericórdias e a graça do Senhor, elas são a verdadeira expressão do Teu amor e do Teu cuidado por nós, porque o que nós merecíamos era a condenação, mas a Tua graça e a Tua misericórdia, todas as manhãs demonstram o amor e o cuidado do Senhor por nós, Pai. E eu peço ao Senhor nesta noite, que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que nós possamos enxergar, Pai, esse amor e esse cuidado, que nós possamos entender, Pai, que o Senhor nos orienta a amar o Senhor em primeiro lugar, a amar o nosso próximo em segundo lugar, e nos colocar por último, Deus, e não como primeiros, mas sim como últimos. E ainda que as pessoas deem trabalho, e ainda que as pessoas nos façam cansar, o Senhor nos orienta e nos chama a cuidarmos e amarmos dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor nesta noite, que atinja cada coração aqui. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer esta obra. Como eu gostaria, Espírito Santo, de colocar dentro da cabeça desse homem, dentro da cabeça dessa mulher, dentro do coração desse homem, dentro do coração dessa mulher, essa mensagem, mas eu não tenho poder para isso. Então eu clamo, eu rogo ao Senhor, Espírito Santo, meu Deus, toma esse homem e essa mulher com este sentimento, com esta intenção nesta noite, de amarem e cuidarem daqueles que estão feridos à beira do caminho, Senhor. Meu Deus, nesta noite, enquanto este homem, esta mulher volta para casa, meu Deus, vai lembrando ele de pessoas, vai lembrando ela de pessoas que hoje estão à beira do caminho, Pai, para que eles possam ir até lá, Senhor, e alcançar essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, até aqui, Pai, eu posso ir, mas daqui adiante eu entrego tudo nas Tuas mãos, e peço ao Senhor, por favor, convence, faz a Tua obra, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, meu Pai.